Fala, galera do Histórias de Amor. Hoje a história vem direto de uma inscrita do canal, que pediu pra eu contar essa treta que rolou na vida dela. É aquele tipo de história que mexe com a cabeça da gente e faz a gente repensar tudo. Então senta aí e bora ouvir, porque o bagulho é intenso. Eu tava casada há 16 anos, firmona com meu marido. Sempre achei que traição era o maior vacilo que alguém podia fazer. Pra mim, relacionamento era parceria, respeito e, acima de tudo, fidelidade. Nunca passou pela minha cabeça cruzar essa linha. Mas com o tempo, comecei a perceber umas paradas estranhas. Mensagens que ele apagava rápido, desculpas que não batiam e aquele comportamento diferente que só quem conhece bem sente de longe. No começo, tentei me enganar. Ah, deve ser coisa da minha cabeça, paranoia à toa. Mas sabe quando o coração dá aquele sinal? Comecei a reparar mais. Ele estava sempre no celular, rindo de algo que eu não sabia o que era, ou saindo com desculpinhas bestas, tipo reunião de última hora, ou vou resolver um negócio rápido. Aquele negócio rápido começava a durar horas. Era como se meu mundo começasse a desmoronar devagar. Eu tentava não pensar no pior, mas as peças estavam se encaixando de um jeito que eu não queria acreditar. E foi aí que eu me vi em um lugar que nunca imaginei, me perguntando até onde a lealdade dele ia e até onde a minha precisava ir. Quando a confiança começa a rachar, tudo muda. Essas descobertas começaram a mexer comigo de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Cada mensagem apagada, cada desculpa esfarrapada, parecia me dar um tapa na cara. Eu ficava furiosa, com vontade de explodir e botar ele contra a parede. Mas sem provas concretas, sabia que ele ia negar tudo e ainda virar o jogo pra cima de mim. Então, guardei aquilo dentro de mim, deixando a raiva crescer aos poucos como um vulcão prestes a entrar em erupção. Com o tempo, essa mágoa começou a me consumir. Eu olhava pra ele e já não via o homem por quem eu tinha me apaixonado. Só via dúvidas, mentiras e um monte de perguntas sem resposta. Mas foi aí que a vida, do nada, me deu um plot twist que eu não esperava. No meio desse turbilhão, no lugar mais improvável, meu consultório, apareceu alguém que começou a mexer comigo. Eu sou dentista, né? Então conheço gente nova o tempo todo, mas ele era diferente. Era um paciente que vinha regularmente e a cada consulta o clima parecia mudar. Primeiro, era só conversa boba, risadas leves sobre o dia a dia. Depois, os olhares começaram a ficar mais longos, mais intensos. E eu, que sempre me orgulhei de ser controlada, comecei a sentir algo que fazia tempo que não sentia. Borboletas no estômago. Tentei ignorar. Isso é loucura, não é certo, dizia pra mim mesma. Mas toda vez que ele entrava no consultório e me olhava daquele jeito, parecia que o resto do mundo sumia. Ele era gentil, carismático e parecia me enxergar de um jeito que meu marido já não fazia há anos. Era como se, ali, na cadeira do dentista, ele tivesse encontrado uma brecha na minha muralha. Meu consultório sempre foi o meu refúgio, um espaço tranquilo, onde eu tinha controle sobre tudo. Ninguém entra sem bater, e isso sempre me dava uma sensação de segurança. Mas com ele, parecia que as coisas estavam saindo do eixo. Esse paciente em especial começou a demonstrar um interesse diferente, fazendo perguntas sobre minha vida pessoal. Eu sempre desviava, mantendo a distância, lembrando a mim mesma que eu era uma mulher casada e que não tinha espaço para essas coisas. Mas tudo mudou depois de uma mensagem que encontrei no celular do meu marido. Foi daquelas que não deixam dúvida, cheia de provocações, cheia de intenções. Naquele momento, senti algo dentro de mim se quebrar. Não era só raiva, era como se uma porta tivesse sido aberta, deixando algo novo entrar. E na consulta seguinte, quando ele chegou, as coisas não foram como antes. Ele entrou com aquele sorriso fácil, o mesmo que sempre me fazia sentir um calorzinho no peito, mesmo quando eu tentava ignorar. Sentou na cadeira, jogando o corpo de um jeito relaxado, como se o consultório fosse a extensão da casa dele. Doutora, você tá diferente hoje, mais bonita que o normal, sabia? Ele soltou com aquele tom meio brincalhão, mas que tinha algo a mais escondido. Eu ri, meio sem graça, tentando focar nos instrumentos na bandeja. Sempre puxando o saco, hein? Respondi, querendo encerrar ali. Mas ele continuou. Ah, tô só falando a verdade. Seu marido deve te encher de elogios, né? Se eu fosse ele, não ia parar. Ele me olhava com um brilho nos olhos, um olhar que parecia querer atravessar todas as minhas barreiras. Senti meu rosto esquentar. Não sabia se era pelo comentário ou pelo jeito como ele estava me encarando.
Me aproximei para ajeitar o foco da luz no rosto dele, e ele aproveitou o momento. Cuidado, doutora. Se chegar tão perto assim, eu vou acabar me apaixonando. Ele disse baixinho, com um sorriso de canto. Meu coração deu um salto e eu precisei de uns segundos para me recompor. Foi a primeira vez que eu não conseguia afastar o que sentia. Ali, naquele consultório que sempre foi meu santuário, o flerte começou a virar uma faísca difícil de apagar. E por mais que eu tentasse, sabia que a próxima consulta ia ser ainda mais complicada. Depois daquele dia, tudo mudou entre nós. O consultório, que sempre foi um espaço neutro, começou a ganhar outra atmosfera. Cada consulta parecia mais carregada, mais tensa, como se houvesse algo invisível entre nós que nenhum dos dois ousava nomear, mas ambos sentíamos. A princípio, eram apenas olhares que duravam um pouco mais do que o necessário. Mas com o tempo, os toques casuais começaram a acontecer. Na consulta seguinte, ele chegou como sempre, com aquele sorriso meio malandro que parecia me despir de todas as minhas defesas. Quando fui ajeitar o babador nele, meus dedos roçaram na pele do pescoço dele. Era um toque acidental, mas ele não disfarçou o arrepio. Tá com mãos frias hoje, doutora, ou é impressão minha? Ele comentou num tom tão casual que só fez meu rosto queimar. A cada consulta, o clima ficava mais intenso. Ele aproveitava qualquer momento para lançar uma frase que parecia inocente, mas tinha uma carga por trás. Você trabalha tanto, deve ser cansativo, alguém cuida de você, ou só você cuida dos outros? Ele soltou uma vez enquanto eu ajustava a posição da cadeira. Era um comentário simples, mas do jeito que ele disse, parecia carregar 1000 intenções escondidas. Os toques também mudaram. Quando ele estendia a mão para pegar um copo d'água ou algo que eu entregava, os dedos dele demoravam 1 segundo a mais para soltar os meus. E eu, ao invés de recuar como faria antes, me pegava permitindo. Talvez até esperando por aquilo. Ele se inclinava mais perto de mim quando falava, como se quisesse invadir meu espaço. E por mais que eu soubesse que era errado, meu corpo não respondia como deveria. Cada aproximação deixava meu coração acelerado e minha mente ainda mais confusa. Era como se, a cada consulta, um limite fosse sendo quebrado, pouco a pouco. Aquilo já não tinha nada de casual. Eu sentia que a qualquer momento essa tensão ia explodir. E o que mais me assustava era perceber que, no fundo, eu não queria mais parar. Era para ser só mais uma consulta, como tantas outras. Ele entrou no consultório com aquele olhar que já não escondia mais nada. E eu, mesmo tentando manter a compostura, sabia que algo estava prestes a acontecer. Durante o atendimento, o clima ficou insuportavelmente pesado, como se o ar ao nosso redor estivesse carregado de eletricidade. Quando percebi, ele estava ainda mais perto, tão perto que eu podia sentir o calor do corpo dele. Sem nem perceber, eu também dei um passo na direção dele. Ele segurou meu queixo com firmeza, mas com um cuidado que me desarmou completamente. E então nossos rostos se aproximaram. Senti sua boca encostar na minha, e no início fiquei paralisada, como se minha mente e meu corpo não soubessem como reagir. Mas sua língua, suave e insistente, começou a me envolver, quebrando todas as minhas resistências. O beijo foi ganhando intensidade e parecia que o mundo inteiro tinha sumido. Ele pressionava seu corpo contra o meu e eu sentia uma onda de calor que me fazia perder o fôlego. Minhas mãos, que antes tremiam de nervosismo, agora subiam até seus ombros quase como se tivessem vida própria. Entre os beijos, ele sussurrava coisas no meu ouvido, palavras que faziam minha pele arrepiar e o coração disparar. Alguém acordou aqui. Ele murmurou com aquela voz rouca, cheia de provocação. Sem pensar, sem filtro, as palavras escaparam da minha boca. Eu sei muito bem disso. Minha própria voz soou estranha para mim, carregada de um desejo que eu nunca tinha permitido sentir. O calor entre nós era quase palpável, como se aquilo tivesse sido reprimido por tanto tempo que agora não havia mais como segurar. Mesmo com todo o desejo no ar, uma parte de mim ainda lutava contra o que estava acontecendo. Mas naquele momento era como se o certo e o errado tivessem deixado de existir. Tudo o que eu sabia era que eu não queria que aquilo parasse. Aconteceu ali mesmo, no consultório, na cadeira de dentista que sempre foi meu espaço de trabalho, mas que naquele momento se transformou em um cenário de algo que eu nunca imaginei viver. Foi intenso, cheio de desejo, e cada toque parecia incendiar tudo ao nosso redor. Não havia mais dúvidas, hesitações ou barreiras. Nos entregamos um ao outro como se o mundo lá fora tivesse deixado de existir. Mas foi só o momento acabar,
e a realidade me acertou como um soco no estômago. Enquanto ele ajeitava a roupa e me lançava um último sorriso malicioso antes de sair, eu ainda estava ali, estática, sentindo o peso do que tinha acabado de acontecer. O calor que tinha dominado meu corpo começou a se transformar em uma onda de arrependimento que parecia me engolir inteira. Minha cabeça rodava, e o silêncio do consultório só fazia a culpa gritar ainda mais alto. O que aquilo significava? Quem eu era agora? Sempre me vi como uma mulher fiel, que valorizava meu casamento acima de tudo. Mas ali estava eu, traindo tudo o que acreditava, me deixando levar por algo que, por mais proibido que fosse, tinha me consumido por completo. Comecei a questionar se o problema era meu, se eu já não era mais a mesma de antes, ou se aquilo era apenas o reflexo das coisas que meu marido vinha fazendo. Aquela culpa me seguiu pelo resto do dia e invadiu minha casa quando voltei. Olhar para o meu marido foi como carregar um peso invisível. Ele não desconfiava de nada, agia normalmente, mas eu me sentia uma estranha ao lado dele. O que eu tinha feito não era só um erro, era um grito de algo dentro de mim que eu ainda não conseguia entender. Era sobre ele, sobre mim ou sobre nós dois? Fiquei sem saber o que fazer dali para frente. Seguir com meu casamento como se nada tivesse acontecido? Tentar ignorar aquele momento e fingir que nunca existiu? Ou encarar de vez o que aquilo dizia sobre mim, sobre nós? Eu sabia que de qualquer jeito a vida nunca seria a mesma depois daquele dia. Essa foi a história intensa e cheia de reviravoltas de uma inscrita que viu sua vida mudar depois de um momento de fraqueza e desejo. O que vocês acham que ela deveria fazer? Contar a verdade para o marido, seguir em frente com o casamento ou encarar que algo precisa mudar? Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Se você gostou dessa história ou tem alguma experiência para compartilhar, se inscreve no canal para não perder os próximos relatos. Aqui sempre tem histórias reais e emocionantes para refletir, comentar e aprender juntos. Deixa seu like e bora continuar essa conversa.